Eu vou, então, começar aí, como a gente falou sobre Aristóteles, acho que é um bom princípio. E eu vou ler aqui, porque, assim, muito se diz sobre essa primeira frase, que é a primeira frase do livro da Metafísica, né? Todo homem tem o desejo de conhecer. Eu tenho uma tradução aqui, que até é uma tradução bilíngue, está em português e grego, né? Que para mim não adianta muito isso, porque eu olho para o lado esquerdo, parece que eles estão falando grego, né? Mas aqui, ó, é uma tradução antiga já, não lembro, da Edições Loyola, que tá aqui, ó. Eles trocam eles têm uma outra palavra, que acho que aqui a gente falou desejo de conhecer, eles trocam por saber, né? Parece que isso até seria mais fiel ao texto original, né? Então, mas vamos lá, ó, eu vou ler só essa frase aqui, ó. Então, o capítulo 1 do livro 1, né? A parte A, é o comecinho mesmo do livro, ele fala: todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos ver, preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimentos do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas, né? Então, vocês viram, ele tem uma explicação para isso, né? Ele vê na própria reação que nós humanos temos diante das coisas, de que o desejo pelo conhecimento, ou no caso aqui, o desejo pelo saber, que na verdade está é a mesma coisa, está inato em nós, e isso é possível a gente ver até em algumas reações comportamentais, né? Como o movimento dos olhos, né? Ele vai falar depois sobre isso. Tem o movimento dos olhos, qualquer coisa que aconteça, mesmo que você não esteja pensando nisso, aquilo vai te atrair. Vai ser muito difícil você lutar para não olhar para algo que está acontecendo. E a própria convivência entre as pessoas é baseada muito em querer saber o que está acontecendo, né? A própria comunicação tem uma base muito grande desse tipo de sentimento, né? Quando você fala com alguém, ou você pergunta, ou você está respondendo, ou você está falando algo que aconteceu, ou dando sua opinião, querendo, de certa forma, saber o que o outro também pensa. Então, de alguma maneira, você está manifestando esse desejo inato de conhecimento, que como o desejo está em mais de um, quando junta dois interlocutores, vai ter hora que você vai estar respondendo ao desejo dele e vai ter hora que ele vai estar respondendo ao seu desejo. Então, isso me parece meio natural do ponto de vista tanto filosófico quanto lógico, né? Me parece meio... A gente pode observar isso e pode deduzir por meio da lógica também. Mentalmente, a gente consegue entender isso, né? E também tem uma coisa interessante que me ocorreu agora. O Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, também conhecido como Gugu, o filho brilhante do Olavo de Carvalho, ele tem uma explicação muito interessante, ele usa a analogia das plantas, né? Por mais que existam milhões de diferenças entre as variadas plantas, né, todas elas tendem a, quando brotam, buscar a luz, né? Então, tem um simbolismo aí que a gente pode tirar, que, como a luz sempre representa sabedoria, conhecimento, né?
ele pode simbolizar também que isso vai além, inclusive, do humano, né? Estaria embutido em todos os vivos, né? Em todos os seres vivos, esse desejo, né? Só que como os animais e as plantas não têm consciência disso, eles não conseguem manusear essa habilidade, né? Então, aquilo só sobrevive neles como instinto. Só sobrevive não é muito a palavra certa. Só se manifesta neles na forma do instinto, né? De algo que já está, de certa forma, pré-determinado. E não tem, então, essa brecha do livre-arbítrio que nós temos. Porque nós temos consciência de estarmos indo em direção à luz. Enquanto que a planta está crescendo sem ter consciência disso, né? Acho que todo mundo fez aquelas experiências na escola que colocavam um feijão no algodão molhado dentro de uma caixa de papelão. Depois que ele começou a brotar, ele faz uma curva incrível, assim, em busca do buraco da luz. E quem tem planta em casa já viu como são mirabolantes as estratégias para buscar a luz, né? Seja dos próprios galhos, seja entre as plantas, né? Existe até uma disputa por esse espaço. Tem um fenômeno muito interessante, um parênteses aqui, uma curiosidade, mas é muito interessante, que se você entrar numa mata, principalmente natural, mas muitas vezes você consegue ver isso até em parques, assim, em praças. Se você olha embaixo onde tem várias árvores, se você olhar para o céu, você vai ver que parece uma coisa combinada, assim, das árvores se encobrirem, assim, não se acotovelarem. Então, na maioria das vezes, isso não é sempre, mas você vê, principalmente em árvores muito antigas, você vai ver que fica que nem uma moldura entre elas, assim, como se cada uma delimitasse um espaço de crescimento para não interferir na outra. Tem até um nome italiano, se não me engano, para esse fenômeno. É algo que, se você procurar na internet, você vai ver que é algo maravilhoso esteticamente, mas tem esses recortes. Eu não sei se alguém aí vai lembrar o nome desse fenômeno, por favor, me lembrem aí. Então, tem quando a gente simboliza isso com a luz, a gente vai ver que é da natureza mesmo, da vida, buscar isso. E no sentido humano, como nós temos o livre-arbítrio e a consciência de estarmos fazendo algo certo ou errado nesse sentido, nosso caso, para essa iluminação, pode ser a busca pelo conhecimento divino, né? Quando a gente busca a verdade, de certa forma, você está usando outras palavras para buscar aquilo que Jesus falou que ele é, né? Então, é apenas, se você busca a verdade mesmo, e no sentido de busca do conhecimento, mas buscando a verdade, né? Porque a simples busca pelo conhecimento pode te levar a uma grande enrascada, né? Como Adão e Eva estão aí de testemunha, né? Não estão mais aí, mas estavam aí de testemunha, né? E milhares de outras experiências na história mostram isso. O Velho Testamento, a história de altos e baixos do povo judeu, diz respeito ao quê? A busca de conhecimento. De acordo com o que Deus disse, leva eles a uma época de prosperidade. Aí eles caem quando começam a buscar buscar o conhecimento de uma maneira desobediente, de novo. Só que agora na forma de idolatria. E o que acontece? Entram em desgraça, as guerras, tudo. Aí entra um rei, né? Tem mas acho que é aquele canal Projeto Bíblia lá, que faz as animações, muito interessante isso aí. Vou até divulgar lá no Telegram. Ele fez um levantamento assim.
Você pega na época dos reis de Israel e Judá, cada um deles, cada um desses reinos teve cerca de 20 reis narrados ali no livro de Reis, no livro de Crônicas, em alguns outros livros ali do Velho Testamento. Então, você vai chegar a mais ou menos 20 reis do reino de Israel e 20 reis do reino de Judá. Dos 20 reis de Israel, nenhum cumpriu aquilo que deveria ser feito. Nenhum deles agradou a Deus. Todos eles buscaram o conhecimento fora dessas possibilidades que Deus tinha dado, que não precisaria sair. E do reino de Judá, parece que 8 foram aprovados e 12 reprovados. Então, você vê como isso é da natureza humana mesmo. Então, o que a gente tem que tentar domar esse desejo pelo conhecimento. Em primeiro lugar, a gente tem que ter o desejo de conhecimento, porque o que eu vou falar agora, e depois a gente vai falar sobre essa domesticação do desejo de conhecimento. Vou falar de um testemunho meu aqui, 530 pessoas, muito obrigado. Um testemunho. Desde que eu comecei a escrever na internet, primeiro por uma bolha muito pequena, ainda lá em 2000, no final dos anos 90, mas ainda escrevendo só sobre questão de privacidade e tal, e escrevia sobre literatura, sobre cinema, essas coisas. E depois de 2002, comecei, de fato, a escrever sobre os temas que eu abordo nos livros, né? Ainda nessa bolinha ali que eu lidava, e depois que eu lancei os livros, isso se ampliou e vem se ampliando, graças a Deus. Estou falando para muito mais pessoas. E eu percebi uma grande mudança, né? Como eu não estava atento, antes de lançar o livro, eu não estava atento a esse tipo de coisa, eu não percebi bem. Então, não consegui, a minha memória não consegue qualificar muito bem esse período anterior aos livros, nesse sentido. Mas, depois que eu lancei o livro, eu comecei, quando eu entendi isso, e que acho que eu tive contato com mais pessoas, eu comecei a observar uma questão comportamental no sentido de busca pelo conhecimento, né? O que eu notei de mudança drástica nesses 10 anos aí que eu lancei o primeiro livro? Antes, a gente tinha muito poucas pessoas interessadas no assunto. Isso aumentou muito, graças a Deus, né? Espero ter colaborado pelo menos com 0,01% nesse sentido, para que mais pessoas agora saibam que o assunto existe, né? Então, de lá para cá, nesses 10 anos, aumentou muito isso. Muitas pessoas sabem melhor o que está acontecendo. E só que aconteceu o seguinte, eu notei também uma outra coisa não tão boa, é que como essas pessoas que foram aos poucos tomando as suas pílulas vermelhas, enquanto os outros continuavam numa espiral de manipulação que a cada vez está ficando mais incisiva, isso causou uma ruptura que dificulta até mesmo a comunicação com essas pessoas.